amar, descobrirá que só Jesus é quem liberta e vivifica. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. No Senhor me refugio, ó Senhor, em ti confio. A ti, Senhor, elevo minha alma. Tu és meu esconderijo, tu és minha salvação. Perto está o Senhor. Responde
salvação. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Senhor Cristo Jesus. Se procuro agradar homens, eu não seria um verdadeiro servo de Cristo. Meus irmãos, saibam a boa nova que vos anunciei, não é de origem humana, mas Cristo Jesus me deu para conhecer e transmiti-la, para que todos alcancem. 8 horas e 50 minutos, o programa Vensul já a partir das 9 horas, mais uma edição ao vivo, né? Nessa segunda-feira, participação ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana no quadro Tema Central. E você é o nosso convidado aí a participar, interagir, enviando a sua pergunta a respeito do assunto ou até mesmo postando no Facebook aí o seu comentário, né? Fique muito bem à vontade, aproveite esse espaço de tempo e divulgue esta programação de hoje com a participação do Ministro da Palavra. 9 horas em ponto, programa Vensul, trazendo essa edição especial. São 8 horas e 51 minutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu
presença, quero em tua presença, eu quero em tua presença, quero habitar, Jesus, tu és o meu amado, Jesus, minha esperança está em ti, Jesus, em ti eu posso descansar, em tua presença, quero em tua presença, eu quero em tua presença, quero habitar. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído, e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada um a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança,
Bebei dele em memória de mim. Bebei dele em memória de mim. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Bom dia para você, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais essa edição especial, trazendo para você nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana, que foi aquele CD Amor, né? Ali a gente, acessando esse material, a gente vai realmente entender como que é manifesto o amor de Deus, né? Pelo seu plano, a qual todos nós fomos inseridos, né? Como vasos, como instrumentos, né? Como ramos que éramos secos, né? Por causa do pecado da natureza humana. E hoje nós recebemos aí a seiva da vida, né? Bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul pela 102,7 FM Rádio Interativa. Muito legal é a sua companhia, a sua participação. Lembrando que você pode interagir com a gente, dá uma passeada lá no nosso Facebook, Programa Vento Sul. Deixa o seu like lá, deixa o seu comentário. Muitas pessoas estão recebendo vida através dessa programação. Já quero desejar um bom dia para Janaína Barbosa Almeida, de Santo Antônio de Jesus, Bahia, né? Grande abraço ao pessoal da Bahia, Salvador, Lauro de Freitas lá, muitas pessoas que acompanham a programação. Elisângela Fortes mandando um bom dia para nós aí, ó. Bom dia, irmãos. Nossa oração que o Senhor nos ajude capacitando a fluir o verdadeiro amor, porque o natural é limitado. E é verdade aí, ó, né? Existem dois tipos de amor, né? Aquele amor que vem do Pai, o amor ágape, né? O amor que não tem fins lucrativos, não é comercial, mas também tem esse amor eros, esse amor natural que manifesta através aí da natureza humana, que ele é muito limitado, viu? Isso aí pode observar, assim, a gente que é pai, a gente investe nos nossos filhos, né? Com um amor que é natural, porque quando eles crescem, se eles não estão de acordo com a vontade que a gente planejou, já fica complicado o negócio, né? Gente, Maria Cláudia Oliveira também participando aqui da programação, Gisele Nunes, Inês Angali, Mareci Silva, Luiz e Rose, Mari Denner Soares Lopes, Aline Lunes Lopes, Eliane Machado, Nelly da Silva, Jaqueline da Silva Antunes, Carla Fontoura Rodrigues, Eliane Machado, Marise Santos, né? E Juliano Lacerda mandando um bom dia, amados, que o Senhor capacite a cada um de nós. Verdade, nós precisamos dessa capacitação aí do Espírito Santo. Nelly da Silva também. Wilson de Souza Figueiredo. Bom dia, irmãos. Reconheço que não sei resolver os problemas, mas me capacita a aprender com Cristo. É verdade, inclusive botou o blog ali da TV Menorá.
Muito legal aí esse comentário aí do Wilson da Souza Figueirói, né? Olha só. Josi Márcio, Márcia Marlon Scherer também, Márcia Gonçalves, Márcia Formi, Márcia Silva, Marcelo Almeida, grande abraço, Marcelo Almeida, né? Bom dia a todos, ótima semana na dependência do Senhor Jesus Cristo. Marcelo Almeida lá, o pastor líder, presbítero lá da cidade de São Cepé, que está fazendo um trabalho aí naquela região. Um grande abraço aí pro Marcelo, pra Beatriz, sempre acompanhando as programações aí, né? Isso aí, temos que estar ligado na mesa, viu, gente? Não tem como avançar, né, no reino se não estivermos aí ligados na mesa, né? Estar na mesa nos proporciona aí a ter experiências fantásticas com o Senhor e também regar com entendimento, né? Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo rogava aí pelos seus irmãos, porque eles tinham zelo por Deus, mas eles não tinham entendimento. Quão triste é você estar desprendendo força, vigor, investimento naquilo que você não recebeu entendimento, né? Então fica um trabalho meio limitado aí. Nós precisamos ter esse entendimento que a mensagem da cruz é a porta que nos leva para a glorificação. Então nós temos que investir o nosso tempo, nossos recursos, nossas famílias, os cônjuges, os filhos no reino, né? Para que nós possamos ser glorificados, né? Muito interessante isso aí, hein? Olha só, Marici Silva, bom dia, povo de Deus abençoado. Vanderleia Xavier Silveira, Marta Nunes de Lima Oliveira, aqui de Ouro Fino, Minas Gerais. Grande abraço a toda, né? Todo mundo. O Wilson aqui deixou mais um comentário. Ó. Toda segunda-feira, tema central com o ministro Sérgio Roberto Alves, repercutindo sobre a dica da semana. Isso aí, sempre podemos lembrar, né, na sua agenda aí, coloca na sua agenda. E segunda-feira é dia de tema central, não podemos perder essa oportunidade de desfrutar aí da presença do Espírito Santo, né, em todas as programaçõões, e a presença do ministro da palavra, o irmão Sérgio Roberto Alves, que já há 30 anos, são 3 décadas, são mais de 3 décadas, já estamos em 30, eu acho que 31 anos já vai completar agora o ano que vem, né? Que essa mesa aí tem proporcionado salvação, gente. Né? O pessoal que iniciou lá a igreja, lá no início, lá, eu vejo aqui a Elisângela Fortes, é do nosso tempo, era um momento assim, onde o Espírito Santo tomava aqueles ambientes, né? Cachoeira do Sul, até tem um canto aí que diz que Cachoeira do Sul é do Senhor Jesus, né? E eu quero profetizar que Cachoeira do Sul, Ouro Fino, Minas Gerais, né? Aqui São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, Barueri, São Paulo capital, Paraná, Santa Catarina, né? Todas essas regiões, Bahia, é tudo de Jesus, né? Lá no livro de Salmos 24 diz que tudo é dele, né? Tudo é de Deus, para glorificar o nome dele. Mas, gente, 9 horas e 7 minutos, vamos para um breve break comerciais. Na sequência, você vai acompanhando a programação. Não saia daí. Quem sintoniza, não muda. Os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem?
você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Fim está próximo. Levai, pois,
9 horas e 15 minutos e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo na nossa tela, sala virtual da Rádio TV Minoral Ouro Fino, Minas Gerais. Já a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que vai nos trazer nesse dia de hoje, no quadro Tema Central, aí um aprofundamento, né, sobre a dica da semana, que foi esse tema, amor. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia, irmão. Os ouvintes aí das nossas rádios que estão conectadas, das rádios FMs e da Rádio TV Minoral. Que Deus abençoe a todos e que hoje seja aqui um programa que seja de grande utilidade aí para aplacar ansiedades, dúvidas, questionamentos de todos, que o Senhor consiga nos dar luz aí para que a gente possa ajudá-los. Que legal, ministro. A gente agradece a participação do ministro e nesse dia de hoje, né, falando sobre esse assunto, né, amor, que ao longo, né, das gerações aí o gênero humano se perdeu, né, e acabou confundindo com relação ao amor de Deus com o amor natural. E eu queria já que o ministro trouxesse essa introdução, né, porque muitas pessoas hoje, infelizmente, desconhecem, né, o que é e como se manifesta o amor de Deus e acaba aí sendo usado, né, por um amor limitado, que é o amor natural, comercial, que a fonte é maligna, né, e não é de Deus. Eu queria que o ministro, então, nessa introdução, falasse para nós o que é o amor, ministro. Olha, assim, num primeiro momento, a gente tem que entender que duas naturezas, existem duas naturezas, e é somente essas duas que existem, que é a de Deus e a do diabo. Tá? Quando a gente está no mundo, o afeto, o amor, ele é proveniente de uma natureza que está em nós. E essa natureza não é a natureza de Deus. E a gente precisa abrir o coração para receber isso. Porque muitos, quando ouvem essas coisas, eles resistem. Então, se você olha o amor hoje no mundo, ele não é aperfeiçoado porque ele não é perfeito, porque não provém de Deus. O amor do mundo, o amor humano, natural, ele é condicional. Se eu estou levando vantagens, se estou tendo os prazeres, se eu estou recebendo o que quero, se eu estou tendo lucro, então ali há uma liberação de afetos, né? E é muito comercial, porque nós somos pessoas, quando não estamos dependendo de Cristo, somos pessoas egocêntricas. Pessoa egocêntrica não ama, ela só quer receber. E ela troca presente. Se tu me trata bem, eu te trato bem. Se tu me dá presente, eu também te dou. Se tu faz o que eu gosto, eu também faço o que tu gosta. Então, isso é um amor totalmente falível. E daqui a pouco ele termina, ele some, ele desaparece. Ele pode virar até ódio e oposição. Agora, quando nós chegamos na igreja, a gente recebe outra natureza, a natureza divina. E o amor de Deus é aquele que se doa sem nada esperar em troca. Ele tem sede ele tem vontade, sede de suprir, de dar, de investir nos outros. Ele não pensa em si mesmo, né? Aquele amor são sentimentos e atenções voltadas para a pessoa, e essa pessoa, se vai tratar ela bem ou mal, ele não está condicionado, esse amor, ao tratamento que ele recebe de volta. E sim, ele tem um desejo de expressar o sentimento de ajuda, de investimento, de melhorar a vida do próximo. E esse amor não é nada condicional, é totalmente incondicional. Então, para entender, tem duas naturezas. Não consegue ser o amor perfeito, o afeto é falível. O outro é perfeito e eterno.
falando sobre essa questão, né? A gente vê assim que a manifestação do amor natural é muitas vezes confundido o bem, né? O bem é a imitação da vida. E baseado nisso, ministro, eu queria perguntar o que significa fazer o bem segundo Deus? Como? Eu não entendi a última parte. Ah, sim. O que significa fazer o bem segundo Deus? É que Deus, assim, tudo que faz é fluir de amor, entende? Deus não tem coisa ruim pra gente. Até quando Ele nos disciplina e nos corrige, aquilo é uma demonstração de amor. Amém. Porque aquilo não mata, não destrói, mas edifica. Entende? A pior coisa que tem é a corrupção que tem no amor natural. Porque ele é interesseiro, né? Ele é interesseiro e só visa lucro, né? Para a pessoa que está liberando aquele amor, né? Então, porque no momento que eu quero amar com a minha força pessoal uma pessoa e usar a minha capacidade pessoal e força, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que aquela pessoa não é Deus e não é perfeita para comigo. Então ela vai falhar, e no momento que ela falhar, termina o amor. Entendeu? O amor espiritual de Deus é diferente, o vínculo que é criado com a pessoa é muito diferente. Ele não está nem um pouco preocupado em saber o que ele vai receber. Ele está preocupado em manter aquela pessoa crescendo para se encontrar com a plena redenção, que é estar nos braços de Deus, né? Amém. Eu sempre digo aqui, se você quer medir o amor de uma pessoa por você, veja quais são os investimentos que essa pessoa faz para você. Se ela cuida de você espiritualmente para crescer, se você está preocupado em amparar sempre nas necessidades, e você vai ver que essa pessoa não está preocupada consigo, mas com o próximo. E isto é o verdadeiro amor, entende? Amém. Amém, ministro. Falando em cima dessa colocação que a irmã Neuza trouxe, a questão de fazer o bem segundo Deus, eu me lembrei aqui na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 10 ali, aqui aparece uma manifestação de um servo do Senhor que realmente ama Deus, né? Amou Deus naquela geração, né? Que foi o apóstolo Paulo. E ele dizia assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aí eu me reportei aqui lá para a experiência de Abel e Caim, né? Como é perigoso nós amarmos Deus, né? Não com entendimento, porque eu posso estar oferecendo uma oferta de Caim, porque ali nós temos Abel e Caim, que receberam os mesmos princípios através de Adão, né, que eram seus pais, Adão e Eva, e mais um despertou um amor verdadeiro, né? Ele fez o bem segundo Deus, obedeceu o mandamento. Mas outro ali, parece que o amor não estava com entendimento e acabou aí, né, gerando todo aquele transtorno ali, inclusive a morte de Abel. Fala um pouquinho sobre essa questão, ministro, de estar amando Deus, ou tendo zelo por Deus, ou estar fazendo coisas para Deus, sem o amor de Deus, sem a presença desse amor, ministro. Veja que a oferta e o ofertante, né, Caim, ele não fez as coisas segundo o Espírito de Deus, ele fez segundo a sua própria capacidade e vontade. Então, Deus não aceita que eu venha servi-lo pela força humana, caída, e aquela força que está desvanecendo e que vai terminar em mim. Porque Deus não vai receber uma obra, uma oferta que vem de um esforço natural que é maligno. Que seja do bem ou do mal, não importa. Sim. Né? Então, se a minha vida da alma está produzindo o atendimento aos pedidos e às solicitações de Deus, e eu estou tentando fazer pela minha própria vontade aquele agrado,
Isso é uma ofensa contra o Senhor, porque o Senhor não chamou o inimigo que está dentro da minha carne para servi-lo, chamou o meu espírito e a minha alma para servi-lo. Né? Como é que o inimigo está condenado? O Senhor não aceita mais serviço dele. E nós estamos aqui tentando fazer as coisas na igreja da nossa maneira, do nosso modo, do jeito que mais é confortável, pensando só em nós, né? Porque quando Caim levou aquela oferta ao Senhor, ele queria uma deferência especial, ele queria ser superior a seu irmão. Isto é um egoísmo tremendo, a pessoa quer ser maior e melhor que os outros, né? Porque quer ganhar sempre e nunca quer dar nada. Né? E hoje, o nosso problema na igreja é o egoísmo. Né? O egoísmo é o contrário do amor. Né? O egoísmo extorque, extorquir pessoas. Ele tem essa conotação de extorquir pessoas. E o amor de Deus é de dar às pessoas as coisas e não tirar delas as coisas, é investir nela. Então, quando Caim levou a oferta, o que ele disse? Mas eu não te pedi isso. Então não é serviço para Deus, é serviço humano, é vontade humana, é imitação da vida. E por isso que Deus reprovou a oferta dele. Porque quem não obedece e não se submete ao que o Senhor pede, ele não vai ser aceito na presença de Deus. Nunca, porque não foi pelo o Senhor que ele trouxe a oferta, e sim por ele mesmo. E ele mesmo não existe, só existe o outro. Sim. Ministro, nessa sequência aí, assim, uma orientação para todos que estão ouvindo aí, que são servos do Senhor, como proceder assim, porque no meio da igreja, infelizmente, né, tem esses dois grupos, tem aqueles que são como Abel, né, e tem, infelizmente, aqueles que são como Caim e pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência. Eu já vi relatos do ministro no início do seu ministério, né, trazendo em evidência também que muitas vezes queria administrar as coisas de Deus com aquela cultura que havia recebido na faculdade, né, como administrador de empresas, enfim. Sim. E então eu acho que é um estágio que a gente tem, porque não cresceu ainda, mas aí aqueles que já têm esse entendimento, como ajudar aqueles que não conseguiram alcançar esse estágio espiritual de discernimento? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é de Deus, esse aqui é de Deus. Como nós podemos ajudar a nossa irmandade, ministro? Irmão, só existe uma maneira de a gente conseguir sucesso nesse aspecto, encorajar o povo a crescer em vida através da consagração. Enquanto o Espírito não estiver no comando das nossas almas, e isso é crescimento, né? Não vai haver essa perfeição assim de relacionamento entre os irmãos, porque veja bem assim, quando eu estou no corpo de Cristo, eu tenho aqui duas situações na minha vida. Eu tenho a questão familiar e tenho a questão família e igreja. Eu tenho duas famílias, sendo que tudo é uma coisa só, mas eu tenho que viver os dois aspectos da família. Então, dentro da família, tem o amor fraternal e tem o amor eros, né? Que é o amor assim, físico, né? Com fins lucrativos. Mas é de Deus também, Sim. Entende? Então, dentro da família, você, além de ter que tratar o teu cônjuge como esposa, como esposo, como irmão, como irmã, você tem uma liberdade legal concedida por Deus para ter relacionamento íntimo. Sim. Certo? Sendo que na família do corpo de Cristo, você vai ter que ter um relacionamento de amor apenas fraternal. E não lascivo, né? Lascivo no sentido que eu digo de intimidade. Então a única diferença é o leito, entende? Sim. O resto, a gente deve para os irmãos este fluir de atenção divina através da nossa alma. Nós somos devedores. Olha só. E dentro do corpo de Cristo as dívidas são grandes,
Porque nós pensamos em nós mesmos e aí pensamos assim, ó, só existe eu aqui nessa cidade, porque o egoísta só acha que ele é o único que tem que receber tudo, e que tudo vem gravitar em volta dele. E eles nem percebem isso. Eles só pensam neles. E se vai falar para eles que eles estão inadequados, eles ficam perplexos, porque eles acham que não. Então, é cego o engano e tão sutil o engano que é. Tá certo. Baseado nesse comentário, ministro, a próxima pergunta diz assim: posso avaliar meu nível de amor vendo meu procedimento com os irmãos? O amor não, para eu com acho os que irmãos... tem que ver com o que Deus diz. Né? Agora, eu tenho que ver o que eu estou fazendo, como estou me relacionando com os irmãos em relação ao padrão que está escrito na palavra, ou que a unção do Espírito me orienta. Uhum. Eu preciso sempre pensar nesse aspecto. Assim, não adianta eu querer comparar a nível de atitudes, e sim, essas atitudes não estiver alinhadas com o falar divino. Uhum. Né? A gente nunca pode analisar absolutamente nada para ver se Deus está em nós ou não, sem olhar para a Escritura e sem olhar para a unção interior da vida. Uhum. Né? Uhum. Tá certo. Ministro, aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. A irmandade está endividada. Olha só, o ministro falou sobre essa dívida, eu me lembrei desse versículo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E eu queria fazer uma pergunta para o ministro em cima dessa dívida que nós temos aí no meio da Irmandade, que as pessoas entendem às vezes errado, né? E a gente também teve essa experiência de estar preocupado somente com a questão natural e a necessidade natural da pessoa. E acaba se esquecendo que talvez aquela tribulação, aquela dificuldade que aquele irmão está passando é algo promovido pelo próprio Deus, né, para estreitar a relação daquela pessoa com Deus. Como discernir isso e como a pessoa que está atribulada entender que às vezes Deus não deixa vir os recursos, não vem aquela ajuda, aquele auxílio de forma natural, sem antes a pessoa ter uma experiência, né, de dobrar o joelho, de orar e até entender que às vezes ela dá uma forçadinha, dá uma manipulada, né? Como o ministro falou outro dia na administração, né? Que a gente está com a necessidade, vê que o irmão tem condições de nos suprir e a gente vai lá e dá uma manipulada. Como ajudar esse irmão atribulado e como também nos ajudar a discernir se é para auxiliar ou se é para guardar mais um pouquinho, ministro? Veja que a obra é do Espírito, então Deus tem que me orientar, né, o que fazer nesses momentos. Eu não posso fazer por minha condição pessoal. Ali no início tu leu o versículo ali, se tivesse SPC e Serasa na igreja, todo mundo estava lá, negativado. Né? Jesus amado. Porque realmente nós não temos o amor mútuo do corpo de Cristo manifesto. Sim. Agora, quanto a expressão desse amor que fala, se vou ajudar ou não o necessitado, né? Ou se o necessitado vai botar os olhos nas pessoas e nos irmãos de posse da igreja para substituir Deus, né? Isso aí é uma questão de unção interior do Espírito Santo e de direção do Espírito. Não tem como você fazer um padrão para isso. Sim. Porque cada caso é um caso. Sim. Entende? Quando a pessoa se dirige a alguém que tem condições de ajudá-la e ele recebe uma solicitação, tem que consultar o dono da minha vida que está aqui dentro, que é dono de tudo que eu tenho. Né? Então eu não posso fazer tudo o que eu quero com aquilo que tenho, porque eu tenho um dono. Né? E outra, aquele que está ali é de Deus. Sim. E Deus está trabalhando nele. E se eu agir como Deus, deixando o Deus verdadeiro de lado, para aquele irmão, eu estraguei a obra do Deus verdadeiro. Verdade. Então veja como é complicado. Por isso que nós vivemos numa era em que o Espírito reina sobre o homem. E enquanto isso não acontecer na minha vida, eu vou ter muitas dificuldades de viver a vida cristã.
Sim. Eu vou só dar gafe aqui, entende? Sim. Porque ele vai fazer coisas o tempo inteiro que não é da direção do Senhor, né? Vamos evangelizar, ele vai fazer do modo errado. Vamos cuidar, ele vai fazer do modo errado. Vamos ajudar os pobres, vai fazer do modo errado. Então, se Deus não está no controle de uma alma, só faz coisa errada. Coisas naturais. Sim. E aí a gente não entende, porque tu está trabalhando, tu está te esforçando, como Caim suou, lavrou a terra, esperou dar, brotar, cuidou, limpou, adubou, sei lá o que ele fez, mas ele fez muito mais que o outro. Uhum. E não admite que depois, quando chega para Deus, Deus diz, não quero. Jesus. Quero aquele ali que não fez quase nada. Para quebrar o vaso. A justiça própria brotou, né? E aí a ira veio junto. E o homicídio veio, né? Meu Deus. Verdade. O fato de aceitar o amor de Deus não me exime de receber a sua disciplina. Aprofunde para nós essa frase, ministro. Porque o amor de Deus ele corrige a quem ama. Ele diz lá naquela passagem de Hebreus, né? Capítulo 12, ali nos versículos iniciais desse capítulo, diz, eu corrijo a quem ama, eu disciplino todo filho que chamo. Então a gente tem que saber isso, mas ele faz isso para a gente desfrutar dele mesmo, do Pai, do Deus vivo. Porque o Senhor não vai dar um presente puro, celestial, para a carne desfrutar. Sim. Ele tem que me disciplinar, fazer com que a minha alma venha repugnar o inimigo, tirar o domínio, a influência do inimigo da minha alma, para que quando o presente de Deus chega, eu venha desfrutar daquele presente com o Espírito. Amém. Dentro do equilíbrio e do controle, e não do desequilibrado da carne. Uhum. Entende? Então hoje as pessoas querem os presentes de Deus para gastar com os ídolos do coração. Isso Deus não vai dar. Sim. Amém. Uhum. Teve uma mensagem aqui que o ministro falou sobre a questão que Deus nos ama, mas odeia a carne. E nós temos recebido a sua exortação, né? Como converter nossa mente para enxergar o amor de Deus nos corrigindo? Lembrando, né? Há poucos dias tivemos uma mensagem do ministro falando sobre a experiência de Jó, né? E Jó teve momentos assim que durante um período de quase um ano, 11 meses ali, ele foi só corrigido e perdeu tudo aquilo que ele confiava, né? E como os nossos ouvintes aqui, nós temos uma audiência aqui da FM bem eclética, né? Onde tem várias organizações e denominações, enfim, e princípios espirituais que estão nos ouvindo. E como essa pessoa que hoje está enfrentando uma perda, por exemplo, perde um ente querido, perde emprego, está perdendo saúde, está perdendo relacionamento conjugal, como essa pessoa pode entender que pode isso ser uma correção de Deus e uma manifestação do amor de Deus por aquela pessoa, ministro? Em primeiro lugar, se a pessoa é cristã, tudo que acontece na vida, de bom ou de ruim, é Deus fazendo. Olha só, é importante, ó, você que está nos ouvindo. Se você é filho de Deus, tudo que está acontecendo na sua vida é Deus que está promovendo. É isso, ministro? E confere isso no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 7 ali. Olha só. Confira ali. Então, o diabo não põe a mão na nossa vida dos cristãos, independente dos limites que Deus coloca. Sim. Então, Deus é que vai dizer, as varadas são 5 chicotadas, são 10, são 15. Por quê? Isso é ruim para mim? Deus quer me acabar com a minha vida? Quer me destruir? Claro que não. Longe disso. Deus quer me edificar espiritualmente. Agora, como entender que Deus está me tirando tudo o que eu preciso e gosto e entender que isso é uma manifestação do amor de Deus? Se tudo que eu tenho e gosto, eu gosto mais do que de Deus, é óbvio que isso vai acontecer. Se eu valorizo uma pessoa mais do que Deus, um bem mais do que Deus, o dinheiro mais do que Deus, eu mais do que Deus, eu tenho que ser corrigido, porque está tudo errado. Sim. Então, dentro do meu coração tem que sair aquilo que não é Deus para Deus assumir o seu lugar
de nós ser nosso conteúdo, para que também seja nossa expressão e que nós venhamos a viver com Ele eternamente. E se não fizer essa correção, Deus não ama nossas vidas. Eu digo isso. Ainda bem que Deus faz. Verdade. Porque pode doer durante o período de quebrantamento, de correção, mas depois vem a bênção de Deus. E olha só, o ministro ainda foi misericordioso, ele 5 chicotes, né? O apóstolo Paulo deu 40 menos 1. É isso aí. Ministro, uma frase assim que saltou assim: quem é fiel a Deus sempre tem adversários. Ah, isso é óbvio. Isso é uma matemática mais certa, como 2 e 2 são 4. Mas é chocante, né, ministro? Vivemos num mundo que jaz no maligno. Olha só. Dentro de nós tem uma natureza pecaminosa que Deus está extirpando. Mas se eu estou de acordo com Deus, é óbvio que eu terei inimigos. Basta você só pensar um pouco nisso que eu falei. Né? Você vai ver que quando um cristão sai na rua e os gentios e todos, né, bate nas costas, abraça e convida para jantar. Isso não é uma coisa muito normal, não. E até dentro da irmandade aqui, quando uma pessoa espiritual, ele vai ser visto assim como uma pessoa chata, uma pessoa que não participa das coisas, que não aproveita a vida, que está alienada, parece um ET, né? É assim, infelizmente é assim, e Deus diz que é assim. Deus diz que vão te perseguir, vão te caluniar, vão injuriar, vão fazer isso, por causa do meu nome. Amém. Então, trevas e luz não tem comunhão, é óbvio que vai dar problema. Sim. Onde a luz está, as trevas estão conspirando contra. Verdade. Ministro, numa das mensagens, o ministro leu esse trecho aqui de João, né, de 2 João, no versículo 10, ali, 11, que diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Fala um pouquinho, ministro, o que isso significa nos dias de hoje, porque hoje, né, nós estamos numa reta final, onde tem que ser propagado aí o evangelho, né, essa sã doutrina no meio dos gentios, e como proceder, assim, como entender, né, que daqui um pouco lá um ímpio, né, um gentio, um pagão, né, um que não tem princípio cristão, acaba assim, nós tendo acesso a eles, e como entender, né, até onde a gente pode ir, ministro? Veja bem, Deus está falando aí de que nós sofremos contaminações e que temos que tomar medidas de proteção do elemento rico que nós estamos recebendo, que é o Evangelho do Reino. Sim. Que é uma doutrina única, verdadeira. É verdadeira e única. Então, se alguém vem na minha casa para falar de outras doutrinas, que são diferentes e divergem desta, eu não devo manter comunhão com tal pessoa, nem recebê-lo na minha casa. Olha só. Não estamos falando dos gentios que precisam de salvação. Veja bem, é outra coisa. Sim. Um gentio não vai me ensinar doutrina falsa. Sim. Doutrina falsa, só aqueles que estão fermentados vêm tentar me contaminar. Porque o que contamina é o fermento. É a imitação da vida, né? E hoje a igreja deliberadamente abre a janela da internet e está acessando os fermentos. Olha diariamente. Isso aí vai causar um distúrbio na fé das pessoas tão grande que eles não têm noção daqui a pouco. Porque isso aí tu não sente. Tu não sente quando isso está em mutação dentro de você. Quando você menos espera, você já está perdido. Olha entende? Só. Confuso. Só Jesus. Então, assim, nós não devemos comer
fora do nosso nascimento, a não ser que Deus faça uma orientação específica. Olha só. Porque quando tu come em 2, 3 mesas, ali pode ter alimentos que não é Cristo. Sim. Entende? Como também se tu come só numa mesa, pode haver uma corrupção também dali e você começar a comer coisa errada. Sim. Então, veja bem que quando eu falo isso, não estou defendendo a nossa igreja, porque essa igreja não precisa de defender, não precisa de defensor, essa é a igreja de Cristo. Sim. Se essa igreja é de Cristo e eu estou errado, ele sopra daqui e me manda embora. Sim. É assim que ele faz. Ou ele deixa isso aqui se corromper. São 2 medidas que ele pode tomar. Agora, os que estão aqui têm a Bíblia para conferir se o fermento está chegando ou não. Tem que saber quem é que manda na igreja e quem manda nos crentes. O que é ensinado? É o homem manipulando o homem ou é Cristo dando uma doutrina para comandar as pessoas? Tem que ver se tudo que essa igreja arrecada é investido no reino. Onde é que está indo o dinheiro dessa igreja? Tem que olhar isso. E isso não precisa vir aqui conferir papel, contabilidade, caixa. Você tem que ver o que está acontecendo a nível de expansão do reino. Sim. E a nível de estrutura para facilitar a chegada da verdade nas pessoas. Tá certo. Então, é fácil de você avaliar onde está a igreja de Deus, a única e verdadeira. Sim. Ministro, se o meu gosto foi contrariado, eu preciso vencer o espírito do orgulho e da vaidade. Sim. Tem que se negar. Esse é o caminho, a solução. Porque no momento que eu fui contrariado, eu já não sou servo. Eu já estou com ideia de ser senhor. E aqui eu só tenho um título, um cargo, servo. Amém. Não tem outro. Para ninguém aqui que seja filho de Deus. Todos fomos chamados para ser servo. Amém. Ministro, são 9h49, né? O programa aí está entrando na reta final. Mas eu gostaria que o ministro assim, ficasse à vontade nesses 2, 3 minutos finais aí de estar trazendo uma palavra até com relação a essa dica da semana, o amor, principalmente para essa nossa audiência nova, que a cada dia aumenta mais nessa audiência. E talvez assim o pessoal está confundindo, né? O que é amor de Deus, o que é amor natural, e não entende as correções e acabam entrando numa confusão e acabam se perdendo. Então eu queria deixar o ministro trazer à vontade aí a sua prédica nesse final de programa, ministro. É fácil, assim, finalizando e fazendo um fechamento, assim. Temos que ver que quando nós chegamos na igreja, todos nós somos egoístas. Somos egoístas, porque somos governados por um ego, que é a nossa personalidade, que foi formada por princípios mentirosos e enganosos. Por exemplo, tudo que eu tenho de formação secular, ela pode não ser os princípios de Deus que me levam para a verdade. E geralmente, quando a gente chega aqui, está totalmente confuso e errado, quando começa a conhecer a palavra, vê que ela está batendo contra mim. Que ela está me corrigindo, que ela está me expondo, que ela está fazendo... Aquilo tudo vai desarmonizar o meu coração, é óbvio. Porque Deus quer substituir uma vida pela outra. A vida trevas pela vida de luz. Deus tem que fazer uma substituição de natureza dentro de nós. Isso é feito por meio da assimilação e da prática da palavra. Então, o que é o amor? O amor é você saber onde está a verdade e se render para aquilo. Então, por que eu tenho que cuidar e investir no meu irmão? Porque Deus mandou, não é porque eu gosto e nem porque a pessoa merece. Amém. Isso é amor.
Então lá, por que eu tenho que respeitar as autoridades? Porque Deus mandou. Por que eu não posso roubar? Porque Deus mandou. Não é porque eu tenho muito dinheiro, não me falta nada, por isso que eu não roubo. Né? Não, pode estar me faltando ou não faltando, eu não posso roubar, porque Deus mandou eu não roubar. Né? Então, o amor é uma submissão ao Senhor, um respeito. O amor é fazer eu ficar encarnado do Espírito Santo. O Senhor tem que se revestir da minha alma e do meu corpo para conseguir fazer com que esse amor genuíno chegue às pessoas por meio da minha pessoa como colaborador e não como o autor e a fonte desse amor. É só Deus ama com perfeição. Né? Então, se eu na condição pecaminosa, mista, carnal, crente carnal, não vou conseguir amar as pessoas, eu vou ser egoísta. Egoísta não é uma coisa feia, é uma coisa trevosa. Aí depois da trevosa podemos dizer que é feia. Né? Tá certo. Então tá, ministro. Então a verdade dói, mas a verdade liberta e faz a pessoa crescer. Então não adianta falar que você vai ser uma bênção, a pessoa lá está na carne, está totalmente fora dos princípios de Deus e dizer, tu vai vencer, tu é uma bênção. Essas palavras não têm nenhuma consistência, nenhuma base, né? É bom a gente sempre dizer a verdade para as pessoas, mas de maneira como Deus quer, não do jeito grotesco, humano, que muitas vezes a gente faz. Tá certo. Ministro, então, vamos finalizar, pedir para a Neuza trazer as considerações de agradecimento aí. Amém. Enquanto o ministro estava falando, eu lembrei daquele versículo que tem lá em Ezequiel, que diz assim, hão de saber que no meio deles houve um profeta, né? E esse profeta chegou para nós através de todos esses veículos que a Editora Vento Sul, Pão de Judá, né, TV Menorá tem realmente batido nessa tecla, né, que é nos manter na verdade. E nós queremos te agradecer nessa manhã, ministro, porque Deus tem te preservado nessa verdade, né? E tu não tem poupado os nossos ouvidos, né? Não tem poupado os nossos ouvidos aí. Na verdade, nós te agradecemos muito por isso e pedimos a Deus que Ele te preserve e levante sobre ti a mão dele poderosa sempre, em nome de Jesus. Eu agradeço aí a participação, que Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Amém. E nós somos servos. Glória Amém? a Deus. Amém, ministro. Até a próxima oportunidade, então. E Novas do Reino já está no ar, né? Com a participação do ministro também. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. 9h53, né? Uma bênção sempre a participação do ministro, trazendo um aprofundamento, né, Neuza, sobre esse tema que foi a dica da semana, o amor, que realmente muitas pessoas, nós mesmos, já tivemos várias experiências no passado de estar confundindo, né? Sim. Daqui a pouco você está amando demônios, né? Porque você está obedecendo a ele por causa das emoções e não está obedecendo a Deus, que muitas vezes a gente é mal interpretado, né? A pessoa diz assim, esse cara é fanático. Não, a gente está honrando o nosso Senhor, né? Porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, né, Neuza? É verdade, Marcos. É um tema, assim, bastante mal compreendido, né? E a gente sabe que, à luz da verdade, o maior amor que já existiu foi o amor de Deus enviando o seu Filho, né? Esse foi a maior demonstração de amor, inegável, né? É inegável isso. E vai haver um dia em que todo olho vai ver, todo ouvido vai ouvir, todo joelho vai se dobrar para essa verdade. E nós ficamos muito felizes, né? Embora a história está se afunilando, né? E se aproximando de uma conclusão, a gente não pode se furtar, né, de falar essa verdade. Então é isso que nós queremos compartilhar com os nossos ouvintes aqui da 102.7, que eles desejam que eles sejam muito abençoados nessa semana, não só hoje, mas toda semana, todo o resto da vida deles, né? Mas que realmente você tenha um momento em que você venha se perguntar, será que você realmente tem esse verdadeiro amor em você? Será que você já recebeu esse amor? Será que você já entendeu esse amor e já desfruta dele? Né? Verdade, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Grande abraço para o pessoal da FM, pessoal do Facebook, pessoal aí também que participou do aplicativo, né? Novas do Reino já está no ar. Fique ligado. Ficamos por aqui e até amanhã, a sequência na programação. Deus abençoe e até amanhã. Quem sintoniza não muda.
para os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga.
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também.